Agora uma palavra vinda do trono da graça, com o pastor Paulo Barbosa. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Mateus 14:30. Vamos ler do 29 ao 31. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus 14. Vamos lá. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu te louvo pela essa oportunidade, te louvo, Senhor, por essa palavra, te louvo, Senhor, porque o teu povo está aqui reunido, te louvo, Senhor, porque tu és um Deus de misericórdia, tu és um Deus bendito, tu és um Deus glorioso. Usa-nos, Senhor, conforme o teu querer. Senhor, convém que eu diminua para que tu cresças. Perdoa, Senhor, todas as nossas falhas, as nossas transgressões, e que a tua glória resplandeça sobre nós, e que o Senhor possa levar cativo todo o pensamento altivo em submissão ao senhorio de Cristo. É o que eu peço agora e já agradeço. Amém. Irmãos, Pedro era o porta-voz dos discípulos, certo? Sempre quando tinha uma situação, era Pedro que punha-se à frente e falava. Quando teve aquela passagem que Jesus estava descendo do monte, e ele falou assim, nos disseram: as pessoas dizem que você é Jeremias, outro começou a citar o nome dos profetas. Aí perguntou: e vocês, o que acha que eu sou? Aí Pedro já se levantou e falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então nós vemos todas as passagens que Pedro, ele era impetuoso. Ele agia de pronto, bate-pronto. Tinha sempre uma palavra. Chegou mesmo a dizer assim um dia: Jesus falou assim, vocês vão desaparecer. Mas ele disse: olha, eu jamais te deixaria, Senhor. Eu vou contigo até para a morte, se for preciso. E depois, na hora, vamos ver o que ele fez. Ele simplesmente, irmãos, negou. E eu quero dizer para vocês hoje que a fé, irmãos, que vem num período sem que você tenha a experiência com Deus, ela muitas vezes não é uma fé autêntica, é uma fé carnal. Porque, irmãos, hoje a teologia da prosperidade, que fala que você vai conseguir, vai ganhar, vai ter, não vai ter problema. Mas, irmãos, só que eles não falam que existe um complemento disso. E qual é esse complemento? É você estar dedicando a Deus. Aleluia? Olha, você se dedicar a Deus. Como que é isso? Você está em oração, você está em leitura constante da palavra, porque a fé ela é um mecanismo que vem somente quando você ouve a pregação, quando você está manuseando as coisas de Deus. Ela não vem assim, talvez no momento emergente, pode suceder como Deus tem um propósito, mas você não pode se nortear a sua vida dizendo que eu só vou ter o bem, eu só vou ter o bom, do bom e do melhor, e você não se aplicar. Então veja, irmãos, aqui nós vemos o apóstolo Pedro, quando ele viu Jesus. Primeiramente eles não tinham certeza, se ficaram com medo, deve ser um fantasma. Mas aí Jesus: não temam, eu sou eu.
Aí o Pedro já desafiou, falou, então mande que eu vá até o Senhor. Jesus falou, vem. Irmãos, e ele foi. Mas note aí, irmãos, muitas vezes nós agimos aí nesse negócio, nesse curto espaço de tempo. E muitas vezes nós vemos a situação se complicar. Por quê? Porque nós tomamos uma decisão, mas nós não atinamos para as consequências. Entenderam? Então aqui Pedro, ele teve esse insight, ele falou, eu vou. Tudo bem, irmãos, enquanto ele estava olhando para Jesus, a coisa funcionou. Ele andou sobre as águas. Sabemos se ele deu 5, 10 passos. Não importa, eu sei que ele desafiou a gravidade ali. Por quê? Porque ele não era dele o poder, mas o poder que estava ali em Cristo, estava à frente dele e estava segurando a situação para ele. Só, irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos ficar tirar os olhos do Senhor. Muitas vezes nós ficamos olhando para as circunstâncias. Quem hoje não olhou as circunstâncias? Quem hoje não viu uma situação adversa? E talvez você quisesse remediá-la a seu modo, mas você não foi capaz de ficar assim, não, eu vou confiar. Eu não vou tirar os olhos do Senhor, porque se eu tirar, eu posso sossobrar, eu posso afundar, eu posso submergir, eu posso morrer afogado. Talvez você não teve esse segundo de pensar. Talvez Pedro, ao pular do barco, ele foi na intrepidez, na euforia carnal dele. Mas quando ele viu que a água estava agitada, quando ele viu que ele estava fazendo algo sobrenatural, quando ele viu que não era algo passível, sujeito a qualquer homem fazer, aí ele pensou, nossa, eu estou sobre as águas, aqui é o mar, está fundo, e olha o vento, olha como é que é a circunstância. Ele afundou. Por isso, irmãos, a cada dia você precisa estar lendo a palavra, você precisa estar orando. Porque somente assim você não vai perder Jesus de vida. Somente assim você não vai tirar os olhos de Jesus e olhar para as circunstâncias. Porque Pedro fez isso. Então, irmãos, aquela fé, e muitas vezes essa fé, irmãos, a gente recebe depois de uma oração. Às vezes o vário que está orando por você fala assim, olha, vai na força. Só que não vai na força, na sua força. Você tem que ir na força do Senhor. Aleluia! Essa é a diferença, irmãos, da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade fala que você pode. Sendo que nós acabamos de ouvir do irmão ali, que é Cristo, Filipenses 2, que é Cristo quem opera em mim, em você, tanto querer quanto realizar. Ou seja, sem Deus não somos nada. Você quer ter vitória? Você quer caminhar sobre as águas? Você quer marchar? E quando nós estamos falando assim sobre as águas, irmão, literalmente, não é literalmente. Mas amanhã você vai sair e você vai ter que caminhar. Amanhã você vai sair como um vencedor. Mas você não pode colocar a força em você. Mas você tem que depositar a força em Deus. Porque é Ele que vai realizar por você. E se não acontecer, tenha isso em mente. Jesus está à minha frente, eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar marchando. Eu vou continuar indo em frente. Porque eu sei que com Jesus é Ele que vai quebrar os ferrolhos, é Ele quem vai quebrar as portas, é Ele quem vai endireitar, é Ele quem vai nivelar, então eu tenho que permanecer nele. Eu tenho que permanecer nele, eu não posso mudar. Nós somos o quê? Uma tricotomia, alma, corpo e espírito. Os 3 em 1. Mas nós temos uma substância que é fraca, uma substância que é sensível, uma substância que é passível de falhas, de erros, e precisa de uma série de cuidados, se chama-se corpo. E é aí que o bicho pega. E nós precisamos entender que precisamos de ter a nossa mente trabalhada, movida pelo Senhor Jesus, porque em nós opera o espírito de poder, moderação e amor. Isso nós não podemos perder de vista. Você está entendendo, meu irmão? Então, se o crente não for fiel nas mínimas coisas, se o crente não
por aquela pessoa que se deleita em Deus, que se alegra em Deus, que quer Deus, que tem Deus acima de tudo. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós vamos passar revés, porque Cristo falou que nós passaríamos. Mas eu quero dizer para você agora que você vai obter a vitória, porque Cristo garante essa vitória. Mas não é por mim mesmo, não é por você, mas é por Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Então, irmãos, notem, Pedro saiu afoito, nem viu, daquele jeito que muitas vezes a gente sai. Eu vou. Mas chega na esquina, já acontece o negócio. Aí no trajeto, aí o diabo vem, não, mas não é bem assim, ó. E começa com as conversas dele. E você fala, assim, você até freia o carro. E fala, não é? É verdade, eu estou sendo muito inocente, eu estou sendo muito pueril, infantil nisso aí. A coisa é mais difícil. E você começa a racionalizar. Foi o que o Pedro fez. Falou assim, nossa, eu estou fazendo uma coisa que é sobrenatural. Eu estou andando sobre as águas. Olha essas ondas. Olha como está o céu. Olha o vento. Nossa, e agora? Será que até onde eu vou? Será que é verdade? Eu vou afundar. E começou a afundar. Aí ele clama. Mestre, estou afundando. Aí Jesus vai lá, estende a mão para ele. Irmãos, veja, Jesus estende a mão. Naquela época, irmãos, vocês verem todas as comparações de quando Jesus dá a mão, de quando era um ato de amor, de bondade. Jesus pega Pedro e fala, por que você duvidou, homem de pequena fé? E muitas vezes, irmãos, você pode perder a tua bênção, ou pode procrastinar, se é que podemos dizer assim, porque você ainda não está preparado. Sabe por quê? Porque você está gastando muito pouco tempo com as coisas dos céus. Você está pensando muito no problema, você está pensando muito nas circunstâncias, e você está vendo as águas se agitarem, você está vendo o tempo feio, você está vendo que você está caminhando de uma maneira que você não poderia imaginar que você caminharia, e talvez você possa estar lembrando do seu passado e dizendo assim, olha, eu não sei como eu cheguei até aqui, mas eu acho que amanhã não vou conseguir, amanhã não vai dar certo. Olha, você começa a afundar aí, você está afundando, você está com as águas pelo joelho, cuidado, mas aí você continua, não vai dar certo, não é possível, isso desse jeito não, eu vou usar os meus meios, estou racionalizando, eu estou mentalizando o negócio, e Jesus fala assim, mas o problema não é teu, o problema é meu, caminhe, vai com fé, marche, porque Deus, irmãos, em todos os momentos da Bíblia, Ele dizia assim, essa peleja não é vossa, mas é minha. Glória a Deus. A peleja é minha. Você vai, mas você vai na segurança, só com um pensamento assim, Deus, me ajuda. Deus, toma frente. Deus, o inimigo quer que eu perca a minha fé, mas eu não vou perder, Senhor, me ajuda agora. Você começa a falar a Escritura, começa a falar a palavra, que Deus é fiel, que Deus é maravilhoso, ao mesmo tempo você está vendo o perigo das águas, quando você está vendo o perigo que você está enfrentando, você começa a glorificar Deus, o Senhor é o Senhor da circunstância, o Senhor é o Senhor da situação, o Senhor chama a existência as coisas que não existem, o Senhor criou os céus e a terra pelo simples ordenança, pela sua palavra foi o céu, a terra e tudo foi criado. Davi tinha essa convicção. Coloca essa convicção no meu coração, de Deus. Coloca essa convicção. Davi sabia se posicionar numa hora difícil. Senhor, olha a minha situação, está difícil, eu sei que está difícil, mas eu não posso tirar os olhos do Senhor. Então continue me dando força. Continue me dando força, irmãos. Na introdução aí, o irmão falou. Imagine, até ele citou isso aí. O coração da mãe. Qual é a mãe que não idealiza uma porção de coisas para os filhos? Ela sabia que o filho ia ser Moisés? Que o filho seria o libertador? Talvez ela pudesse até ter recebido uma profecia de um vaso que disse assim para ela, olha, do seu ventre vai sair um grande homem. Então vai ver que ela anelou uma série de coisas boas sobre o filho. Mas de repente vem aquele edito do rei, joga no rio. Os crocodilos comerem. Ela falou, não.
tem esperança. Sabe, irmãos, a cabeça de Joquebede trabalhou naquele campo que nós temos que atuar todo dia. E sabe como é que vem esse atuar? É que você lendo aqui, entra por aqui e desce para o coração. E aí você começa a ver que são palavras sobrenaturais. Você começa a ver que Deus está agindo por intermédio da sua palavra. Joquebede, filho e mãe, filha vigiada, vai acontecer alguma coisa. Está entendendo, irmão? Deus vai dando estratégia nas situações mais diversas, mais terríveis. E a menina esperta foi lá e falou: a senhora quer uma arma? A situação se completou. Mas qual era o quadro inicial? Difícil, terrível. Mas Deus delineou. Sabe por quê, irmãos? Porque ela confiou. Não sei como está a sua situação. Crente, levante. Crente, mova-se. Crente, ore. Crente, leia. Crente, jejua. É a nossa dieta. A dieta do crente é isso, é jejum. Irmãos, o homem do coitado Pedro começou a afundar. Sabe por quê? É como nós muitas vezes fazemos. Ai, sai daqui do culto. Olha, eu vou fazer porque vai acontecer. E quando damos o primeiro passo, nós já começamos a fraquejar, irmãos. E aí que está o cuidado. E aí que está o perigo e que nós não devemos cometer. Porque quando você afunda, se você clamar, você vai receber a mão de Jesus te ajudando. Por isso eu digo, irmãos, olha, no começo ele viu Jesus que gritou. E ele gritou: Jesus, posso ir ter contigo? Jesus falou: sim, pode. E ele foi. Quando ele, naquele trajeto, irmãos, entre o barco e Jesus, nós não sabemos qual era a distância. Podia ser mínima, podia ser grande, não importa. O importante é que ele tinha que caminhar firme, resoluto em Jesus. Mas ele vacilou. E assim somos nós começamos, aquilo que o apóstolo Paulo mesmo falou: olha, vocês começaram bem no espírito e agora estão se aperfeiçoando na carne. E é isso que aconteceu com Pedro. Ele começou, falou assim: meu Deus é milagroso, Deus é o Deus do milagre, e eu vou andar sobre as águas. Mas daí ele começou a pensar como um homem qualquer. E aí o que aconteceu, irmãos? Ele afundou. Ele afundou. Quantas vezes você saiu da tua casa cheio de plano, de projeto, estabeleceu a sua meta do mês, fala: não, esse mês eu vou chegar lá. Aí quando chega nos primeiros 15 dias, você já perdeu tudo aquela relação, já perdeu tudo aquilo que você queria fazer. Por quê? Porque você começou a desviar, começou a afundar. Literalmente você começou a afundar. Aí vai chegar no fim do mês, você vai começar, mas recomeçando, irmãos, sabendo que você vai enfrentar águas bravias, você vai enfrentar o mar, e Jesus está lá, e você vai chegar para ele e falar: Jesus, posso ir? E Jesus fala: vem. Porque você tem intimidade com Jesus, você conhece Jesus, você sabe que Jesus não vai furar com você, Jesus não vai deixar você afundar, porque quando ele começou a afundar pela falta de fé dele, pela pequenez da fé dele, encontrou ali já a mão de Jesus para puxar. E tem outro detalhe aí, meu irmão, não sei se vocês perceberam ler na palavra. Olha o versículo 32. Aleluia. O que você lê aí? O que você entende aí? O que você lê? Subindo. Não é glória a Deus. Subindo, ambos, os dois. Vocês entenderam? Pedro, vem comigo. Mas só que tem um detalhe. Ele pega você e volta e entra com você no barco. Aleluia. Esta é a certeza da nossa vitória. Você tem certeza que Jesus está com você? Você tem certeza que Jesus é o Senhor da tua vida?
Você tem intimidade com Jesus? Porque olha o que acontece, meu querido. Você lhe afundou, mas Jesus toma pela mão e vem com ele de volta para o barco. É assim que Jesus faz. Quando a gente diz eu quero que vocês tenham vida e vida e abundância, é isso, irmãos. É você ir lá, está afundando, você percebe que deu errado, você fala, Jesus, dá-me a tua mão. E você, Jesus, não me largue de mim. E volta para o barco. Irmãos, e o que nós entendemos? O barco é a nossa vida, olha, não está parado, não está em terra firme, ele está sobre uma substância volátil que não tem forma, é disforme, ela conforme o vento, e a sua vida é assim. Mas eu quero dizer uma coisa: se Cristo está com você, aleluia, haja o que houver, venha o que vier, Jesus vai pegar você e vai levar de volta para o barco. Vai continuar agitando? Vai sim, mas eu quero dizer uma coisa para você, que com Cristo ali não tem problema, porque Ele vai fazer acalmar o vento, Ele vai fazer as coisas darem certo, porque você está com Ele, e mesmo que você estiver em meio à tempestade, ouça bem, Jesus vai estar com você ali, e Jesus estando com você, a certeza de vitória, a certeza de que você vai ser um vencedor em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia. É isso que aconteceu ali, irmãos. Glória a Deus. Você pode fechar os teus olhos por um minuto e imaginar você numa situação difícil. Não sei amanhã, talvez na segunda. Talvez numa entrevista. Talvez fechando um negócio. Você já se parou para imaginar? Está tudo contra você. Você foi assodado, você foi apressado. Você falou assim, olha, me apressei, eu acho que eu meti o pé pelas mãos. Estou afundando. Mas lembre-se, Jesus está à sua frente. E o momento é você chegar e falar, Jesus, estou afundando. Não está dando certo. Coisa está ruim. Não se dá. O Senhor me dá a sua mão agora. Vai ter, irmãos, o carinho, o cuidado que Jesus tem. Aleluia. Glória a Deus. Vai pensando. Vai exercitando a sua fé, meu irmão. Aleluia. Jesus pega você pela mão e traz de volta para o barco. E nós temos um desfecho. E o vento se acalmou. Lembre, irmãos, o vento se acalma quando você está com Jesus. Quando você não deixa Jesus. Quando Jesus está em todos os momentos, em todas as situações. Aleluia. Esse é o segredo. Não perca Jesus de vista. Agarre-se a Ele. Tenha como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, que vai se levantar para me ajudar e vai se levantar para me dar essa vitória. Quem quer uma vitória aqui nessa noite, levante sua mão. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos glorificar o nome do Senhor, porque com Ele há certeza de vitória, irmãos. Volte para a igreja, volte para uma vida de oração. Aleluia, faça a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Saiba que aqueles que servem a Deus, Deus vai honrar, Deus vai abençoar, porque Ele é Deus. Seja fiel a Deus. É isso que Deus está querendo, fidelidade. Aleluia. Não seja tão duro de coração ao ponto de dizer, eu estou tão bem, na minha vida não tem espaço para isso. Lamento. Mas não permita que isso aconteça. Tenha sempre Jesus com você. Você viu o segredo aí? Aleluia. Você viu o segredo? É isso, irmãos. Amanhã é sexta-feira, a semana não acabou. Amanhã não acabou. Glória a Deus. Amanhã não acabou. Amanhã, sexta-feira, é um dia da semana. É um dia que muitas coisas podem acontecer.
Muitas coisas podem acontecer. Amanhã você pode receber uma alviça. Sabe o que é alviça, irmãos? Alviçareiras. É notícia boa, é novidade boa. Ou amanhã seja dia de alviça na sua vida. Amanhã seja dia de augúrio. Sabe o que é augúrio? Augúrio é coisa boa. Aleluia. Aqui está o pregador do augúrio. Bons augúrios vêm do Senhor dos Exércitos. É Ele quem dá. É Ele quem tem para dar. Ele falou um dia, porque é um homem para me dar alguma coisa, eu sou dono de tudo. E eu dou ao meu povo. E você é o povo do Senhor, mas não seja leviano, irmão. De vir na igreja só de vez em quando para tomar santa ceia, ouvir, aí vira as costas, esquece os preceitos de Deus, esquece de ler a sua Bíblia, esquece de orar, esquece de dizer: Senhor, eu te amo, Jesus. Irmãos, Pedro não perdeu aquele traço da personalidade. Ele não perdeu. Depois que ele sofreu aquele baque, aquele desastre de ter negado Jesus, mas quando ele recebeu do alto poder, lá no Pentecostes, ele foi o mesmo Pedro. Ele se levantou, falou: viu esses que vocês crucificaram? É esse que é o Senhor. Ele pregou lá, irmãos, e 3.000 almas se converteram. E depois nós vimos que depois ele pregou de novo e foram mais 5.000 almas. E ele continuou pregando na ousadia. Sabe, irmãos, aquela ousadia, aquele traço da sua personalidade, não era mais aquele Pedro fanfarrão, não era mais aquele Pedro falastrão, não era mais aquele Pedro que dizia coisas que não tinha cabimento. Não, era aquele Pedro, irmãos, agora cheio do poder de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele resolveu perseverar orando ali no templo. Ele perseverou em oração ali no cenáculo, os 10 dias com os outros discípulos. Ele ficou lá. Ele poderia muito bem, irmãos, ter largado tudo e voltar para a sua pescaria, como muitos têm feito de Jesus Cristo um mero empregado, tem feito de Jesus Cristo uma pessoa para recorrer nas horas de dificuldade. Mas Jesus não é isso. Jesus quer ocupar totalmente a sua vida, o seu coração. Ele quer entrar na sua casa e ali estabelecer o reino de Deus. Ele quer estabelecer, ele tem orgulho, tem prazer em dizer: nessa casa eu reino, e através da tua vida, meu irmão. Porque aí você vai poder sair e caminhar sobre as águas, porque você vai ter a certeza que Jesus vai estar à tua frente. E se você fraquejar, você pode recorrer a Ele, porque Ele vai estender a sua mão e vai levá-lo de volta. Vai levá-lo de volta. E você vai ver que tudo recomeça. Aleluia. Foi isso que aconteceu com os discípulos. O barquinho foi, parou, e você vai sair fortalecido. Você sente isso na tua vida hoje? Você sente? Glória a Deus. Qual é o calcanhar de Aquiles na tua vida, meu irmão? Qual é? Coloca agora diante de Deus. Vamos lá? Irmãos, aqui é a quinta. Nós não precisamos ficar fazendo estardalhaço. Porque a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3, Jesus está aqui. Então nós estamos em quórum maior. Então a presença de Jesus aqui é insofismável, é verdadeira. Agora é você e Jesus. O anjo do Senhor está aqui. O anjo mensageiro. Aquele que saiu do céu, irmãos, quando viu Daniel dobrado o joelho orando, Deus falou assim: vai lá e dá a mensagem para Daniel. Mas sabe, no mesmo instante, irmão, o diabo se levantou e falou: ele não vai passar. Mas sabe, irmãos, quando Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus vai realizar. Garanto para vocês que quando aquela menina estava ali no meio dos juncos, vigiando, com a água talvez pelo pescoço ou pelo peito,
E podia vir um jacaré, o diabo falou assim, olha, manda um jacaré ali para pegar aquela menina, porque ela vai ser o ponto, vai ser o vetor da bênção daquela criança, e eu não vou permitir, porque eu quero o povo de Israel escravo, eu quero o povo de Israel aqui, trabalhando sobre o chicote, sem esperança, sem perspectiva, sem nada. É isso que o diabo faz. Mas Deus, irmãos, está vendo você aqui, sabe que você está orando, que você está lendo a sua palavra, e a fé, ela é inexorável, a fé, ela vem mesmo. Não são meias palavras. Não são meias palavras. Não são, não. A fé vem. Porque o apóstolo Paulo falou, escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir. Aleluia. E ouvir a pregação. Então, meu irmão, a fé está vindo ao teu coração. Robusteça essa fé. Ao sair daqui, chega na sua casa, abra a Bíblia e lê mais um pouco. Ore. E fala assim, Deus, eu confio em Ti, Senhor. Todas as minhas coisas. Senhor, vem comigo. Vem comigo, Senhor. Vem comigo. Me ajuda. Meu querido, só se você estiver tão cascudo que não possa sentir a mão de Cristo te tocar. Mas sabe, quando Jesus se aproxima, irmãos, os pensamentos negativos saem. Quando Jesus se aproxima, vem uma onda de esperança. Porque Ele é a esperança. Todas essas coisas começam a vir a você. E aquilo que estava difícil passa a ser fácil. Porque você não vai resolver por você. Você não vai chegar e falar assim, eu estou posse, eu decreto disso. Você vai simplesmente chegar, Senhor, faça como o Senhor fez com Josafá. Faça como o Senhor fez com Pedro, ele afundou. O Senhor poderia ter simplesmente falado, bem feito. Quem não mandou você não ter fé? Mas, Senhor, eu faço como aqueles apóstolos, Senhor. Aumenta-nos a fé. A fé é dele. A fé é de Jesus. Ele é o dono de tudo. Você está entendendo, meu irmão? Coloque-se como um caco, mesmo na presença dele. É o que somos. Mas, Senhor, tudo depende de Ti. Tudo. É o Senhor que põe as ideias, não é isso? É Deus quem realiza. Tanto querer. O querer o quê, irmãos? É uma coisa intangível. É subjetivo. Eu quero. Mas não é uma coisa que você possa pegar como a Bíblia. Um desejo. É a vontade. E Deus trabalha no desejo e na vontade. E Ele vai mais além. Você desejou isso? Eu vou realizar. Porque, irmãos, quando a gente está em sintonia com Cristo, é Ele quem opera o desejo. Então você vai ver que os teus desejos estão em consonância com o realizar dele. Então não vai ter problema. A coisa vai acontecer. Porque esse é o trabalho de Deus, do Espírito Santo. Porque você se colocou em dependência. Você se dobrou perante a vontade soberana dele. Você reconhece que esse Deus é o máximo. Ele tem o controle de tudo. Irmãos. Voltando por Moisés. A menina ficou lá. Aconteceu tudo, irmãos. Tudo direcionado pelo Senhor. A rainha lá, a princesa foi, viu o cestinho e apareceu a menina. O senhor precisa de uma ama, hein? Só Deus, irmãos. E quem me garante que na sua vida não está sendo assim? Quem me garante que Jesus não tem preparado tudo? E é só que, irmãos, a gente tem um coração tão duro que não reconhece. E nós damos, irmãos, aquele pouquinho, aquele farelinho da nossa vontade, da nossa disponibilidade, do nosso dispor. Damos farelo. Estava vendo aí num site aí uma mensagem que veio uma torta, chegou uma torta linda e maravilhosa, não sei quem viu isso. Maravilhosa. A pessoa abriu a torta
E tinha várias pessoas na mesa. E foram servindo cada pedaço da torta. Todo mundo comeu aquela torta deliciosa. Só a pessoa que estava, o menino que estava dormindo, representava a educação, não ganhou, porque só ganhou as farelos. E aí, quem serviu a torta, pegou o último pedaço, o pedaço menor. E aí, no extremo da mesa, tinha um senhor ancião representando Deus. Aí a pessoa que estava comendo a torta viu que Deus ficou sem nada. Aí ele pegou, pôs a mão assim e continuou comendo a torta. Aí os outros na mesa, mas ele é que trouxe a torta, e você não vai deixar dar um pouquinho para ele? E o cara nem ouviu, continuou comendo, até acabar. Assim somos nós, irmãos. Assim somos nós. Deus dá tudo para nós. Deus dá tudo para nós. Deus dá tudo para nós, e nós chegamos na vez de Deus, Deus fica lá, e aí? E não fazemos isso. Está no Face, procurem lá que vocês vão achar. Interessante, eu achei muito lindo aquilo. Porque é exatamente isso, irmão. Eu garanto, se você começar a pôr Deus também ali no seu círculo, no lugar de honra, as coisas vão mudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui e Ele quer realizar na sua vida. Amém? Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. Sai um louvor aí, irmã Maitê. Um louvorzinho aí só para a gente... Louvorzinho não é um modo de dizer, né? Mas um louvor, para que a gente possa... Irmãos, eu quero que você seja abençoado nessa noite. Você seja abençoado. E Deus está aqui para fazer isso. Porque, irmãos, a palavra dele, no versículo acho que 55 do capítulo de Isaías, o outro versículo posterior, diz assim: a minha palavra não volta para mim vazia, mas antes ela prospera naquilo que eu designei. Você, ó, a palavra de Deus está aqui, ó. Olha aqui, ó. A palavra de Deus está aqui. Aqui, irmãos, está cheio, tem 8.000 versículos. Cada um dele é direcionado para a sua vida. Glória a Deus. Aprenda. 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 Aleluia. Deus está aqui, irmãos. E na noite de hoje, foi uma noite escrita nos céus para abençoar a tua vida. Porque o nosso Deus é esse Deus de vitória.